Hoje a gente vai dar continuidade no capítulo 10, tá? Do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai continuar falando um pouquinho sobre bem-aventurados que são misericordiosos. Então, vamos fazer a nossa preparação. Tem alguém aqui pela primeira vez hoje? Seja muito bem-vindo. Espero que você encontre o que você veio buscar, saia daqui bem feliz, com a alma bem leve. Então, gente, vamos fechando nossos olhos, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos, de falarmos mais um pouquinho do Evangelho deixado por Jesus. Vamos deixando as preocupações do lado de fora, nossas angústias, deixando o nosso coração bem leve, bem aberto para a gente receber todo o ensinamento, tudo que o nosso superior tem para dar a cada um de nós nessa noite. Então, vamos agradecendo, saudando o nosso anjo da guarda, nosso mentor individual, pedindo sempre para que ele esteja do nosso lado, nos protegendo, nos orientando. Vamos também agradecendo e saudando as equipes que aqui se encontram, fazendo a higienização da casa, preparando a casa para receber cada um de nós, pedindo a ela que faça um repasse desde o portão até a última sala, as salas superiores, mas principalmente aqui, em nossas mentes, em nossos corações. Vamos agradecendo também as equipes de proteção, pedindo a elas que façam um halo luminoso em torno da nossa casa, protegendo, não deixando que aqui adentro nenhum irmãozinho contrário aos nosso trabalho, do bem, da harmonização. Agradecemos também as fraternidades amigas, principalmente a fraternidade de Bezerra de Menezes, a que pedimos que fluidifique essas águas sobre a mesa, que derrame sobre ela fluidos salutares necessários para a nossa harmonização, para a nossa paz de espírito, para as nossas males do corpo, da mente, para que a gente consiga sair daqui e ter uma semana bem proveitosa. Agradecemos também ao anjo Ismael, esse anjo protetor da nossa pátria, que traz o Evangelho daqui. Pedimos a Ismael que realmente faça do Brasil o berço do Evangelho, para que sejamos exemplo para o resto do mundo, que sejamos exemplos de bem, de harmonia, de solidariedade, né, um com os outros. Junto a Ismael, seguimos nosso caminho e encontramos com Maria, nossa mãe misericordiosa, mãe de Jesus, esse exemplo de mulher. Pedimos a Maria que cubra nosso planeta Terra com seu manto de luz, que proteja cada continente, cada pessoa que aqui necessita da sua proteção, da sua paz e do seu aconchego de mãe. Junto a Maria, seguimos nosso caminho até o Mestre Jesus, nosso Mestre a quem agradecemos imensamente, principalmente por ele ter se feito homem, ter vindo ao nosso planeta, ter deixado seu exemplo de luz, de perdão, o exemplo a ser seguido por todos nós. Junto a Jesus, elevamos nossos pensamentos ainda mais e chegamos até o Pai. Agradecemos a Deus imensamente a oportunidade de estarmos aqui, de estarmos vivos, de podermos estar recebendo essas orientações, ouvindo mais um pouco do ensinamento que o Mestre nos deixou, e com o coração cheio de alegria, cheio de paz, oramos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair ante as tentações, e livrai-nos, Senhor, de todos os males, que teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Então, gente, hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 10, que foi já comentado na semana passada pelo Augusto. E esse é um capítulo muito rico, porque assim, ele fala muito de uma questão muito importante, e eu acho que Jesus quis dar um ênfase muito grande para essa questão do perdão. Então, um dos pontos aqui é para a gente atentar à questão de não julgar, para não sermos julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Quando a gente fala dessa passagem, a gente lembra diretamente da passagem daquela mulher adúltera que estava numa praça, que ia ser apedrejada, e que ali os fariseus e os escribas colocaram essa situação perante Jesus, né? Falaram para ele: e aí, o que a gente faz? Moisés falou que era para a gente apedrejar as adúlteras. Eles estavam, de uma certa forma, querendo induzir Jesus ao erro, a contradizer a lei da época. Lógico que Jesus, na sua inteligência e em todo o seu preparo, tanto moral, principalmente moral, mas intelectual também, ele estava abaixado, escrevendo na areia com os dedos, e ele calmamente se levantou, e ele não contradisse aquela lei, mas ele simplesmente colocou para aquelas pessoas ali presentes: atire a primeira pedra, mas aquele que não tiver nenhum pecado. E aí o que aconteceu? Com a sua postura, com a sua presença moral, mas principalmente com essa questão da sua autoridade, né, moral, todos silenciaram, abaixaram as mãos, derrubaram as pedras e aos poucos foram saindo do local. Então, eu acho que esse ensinamento, ele diz muito pra gente, porque assim, é tão fácil, né, a gente acusar, a gente apedrejar, mesmo que verbalmente, muitas vezes a gente agredir alguém, e será que a gente está assim, numa posição tão superior, tão acima dessas pessoas, para a gente ter o direito ou se achar no direito de fazer isso? Então, eu acho essa passagem extremamente rica. E quando ele coloca a coisa dessa forma, ele diz, né, aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Com esse ensinamento, Jesus faz do perdão um dever para cada um de nós. A gente tem obrigação de perdoar o outro. Por quê? Porque a gente reza isso toda vez no Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então a gente fala isso para Deus toda vez que a gente reza. A gente pede para Ele perdoar, conforme a gente também consegue perdoar o outro. E é fácil? Não é, né, gente? A gente é tão inferior ainda, tão insignificante no nosso crescimento moral, na nossa abrangência do que é realmente o amor de Deus. Porque imagina Jesus, eu sempre penso dessa forma: Jesus estava lá no mundo perfeito, ele já tinha evoluído, já tinha passado por tudo aquilo, e ele foi convidado a ser o governante do nosso planeta Terra. E ele aceitou isso. E quando ele viu que a nossa evolução ainda estava tão primária, tão engatinhando há mais de 2000 anos atrás, ele resolveu se fazer homem e vir cá entre nós e deixar o seu exemplo vivo, presencial, carnal nesse mundo. Então, olha a magnitude desse amor de Jesus.
tudo que ele passou. Ele foi apedrejado, ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele foi ignorado, ele foi chicoteado. Em nenhum minuto ele se rebelou contra aquelas pessoas. Ele foi traído por um de seus discípulos, né? Ele foi negado por outro. Em nenhum minuto ele se alterou com isso. Ele entendia a dificuldade do outro em entender aquilo, em fazer o que era correto perante aquela situação. Então, esse exemplo, eu acho assim, ele não julgou ninguém, ele só compreendeu. Então, eu acho que esse ensinamento do não julgar é muito forte, muito bonito, e é uma coisa assim que a gente tem que pensar o tempo todo, porque lógico que não é fácil. Às vezes a gente escuta um monte de coisa que a gente não gosta, a gente passa por situações dificílimas que não é fácil, que o coração se revolta, né? Bate aquela angústia, aquela raiva, aquela revolta, mas sempre que isso acontecer, respira, acalma, pensa no nosso exemplo, pensa em quem realmente foi capaz de passar por muito mais que isso, sem merecer um nada, e só deixou um exemplo bacana. Eu acho que o foco tem que ser nessa atitude, para a gente conseguir ter força e conseguir tentar fazer o que é certo da maneira correta. Então, nesse ensinamento, ele deixa muito clara a questão do não julgar, porque muitas vezes quem agride é muito mais carente do que quem é agredido, né? Muitas vezes a pessoa que é arrogante, que gosta de humilhar, no fundo, ela se sente muito inferior àquela pessoa que ela realmente está humilhando. Então, acho que um ponto a se pensar é esse. Uma outra questão é que ele coloca aqui o perdão das ofensas. Como é importante a gente perdoar, é isso daí. E tem uma passagem que eu acho muito bonita que Jesus disse a Pedro: tu perdoarás, mas sem limites. Perdoarás ainda que a ofensa te seja feita muitas vezes. Ensinarás aos teus irmãos o esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis a agressões, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, nunca medindo tua mansidão e brandura. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem Ele te perdoado sempre? Acaso conta as inúmeras vezes em que seu perdão vem apagar as tuas faltas? Perdoai, usai de indulgência, sedes caridosos, generosos, isto é, próprios do vosso amor. Dai e o Senhor vos restituirá. Perdoai e o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos e o Senhor vos reerguerá. Humilhai-vos e o Senhor vos fará sentar à sua direita. Foi tudo isso que ele passou, né? Ele, perante todas as ofensas, tudo que ele presenciou na sua vida, ele sempre teve fiel, sempre teve crente que aquela era a atitude correta. Então, esse exemplo de perdão, eu acho que é muito forte e é muito bonito. É nele que a gente tem que se espelhar para a gente conseguir ir dando os nossos passos. Claro que ninguém vai virar santo do dia para a noite ou vai conseguir ser um mártir. Mas se a gente conseguir, pelo menos, ter consciência das nossas dificuldades, das nossas limitações, a gente já consegue ir melhorando um pouquinho. E a gente bem sabe que a evolução é assim, né? Ela é feita em milímetros, de pouquinho em pouquinho. Por isso Deus dá tanta chance, tanta vida, tantas reencarnações para a gente poder ir se melhorando, se apurando de vida em vida, de tempos em tempos. A gente deve colocar que o perdão
que o que a gente faz do bem, seja para quem for, não é para o outro, é para a gente mesmo. Porque na hora que a gente for balizar isso, né, no plano superior, não vai ser cobrado de mim o erro do outro. Não vai ser dito assim para mim, tá desculpado porque o outro fez alguma coisa com você, foi errado com você, então você errou também. Não, o outro vai pagar pelo erro dele com você. Agora você vai responder exatamente pela sua atitude. Você podia ter feito diferente, você podia ter perdoado, você podia ter sido superior a isso. Se sim, cabe a você essa parte. Não, a desculpa não vai ser nunca o erro de alguém. Então, perdoar os nossos inimigos é pedir perdão para nós mesmos, como a gente reza isso no Pai Nosso. A gente falou da indulgência, né? Mas o que é a indulgência? A indulgência é a disposição que a gente tem para perdoar o erro dos outros, as culpas, é a clemência, a misericórdia. A indulgência, gente, nada mais é que o perdão que a gente consegue dar para alguém. E quando a gente perdoa alguém, acho que o Augusto já comentou bastante isso semana passada, mas eu acho que vale a pena um reforço. Quando a gente perdoa alguém, o bem não é para aquela pessoa que é perdoada, o bem é feito para a gente, é dentro do nosso sentimento, do nosso coração. É uma paz tão grande, é uma dor que deixa de doer, né? Quando você consegue olhar e falar assim, eu vou dar um exemplo, que muitas vezes a gente se coloca naquela situação assim, se fulano vier me pedir perdão, eu perdoo. Isso é perdão? A gente se coloca numa situação de vaidade, de orgulho. Então, se o outro se mostrar inferior, aí beleza, eu vou. A gente está errado nisso. Eu falo isso para mim mesmo o tempo todo. Não é assim. O outro não tem que reconhecer o erro dele. Quem tem que entender sou eu, porque eu não estou fazendo por ele, eu estou fazendo por mim. Né? Então, não precisa alguém te pedir perdão para você perdoar. Quando você consegue perdoar, você consegue aceitar a dificuldade do outro, a pouca evolução do outro, e consegue entender que isso não é problema seu, é problema dele. Então, para de doer em você, para de se machucar com essa questão. Esse, acho que é um ponto muito importante do perdão. O perdão é um alívio para o nosso coração, não para quem é perdoado. Quem é perdoado, de repente, pode não estar nem preocupado, nem aí com a questão. E quando a gente fala de indulgência, eu achei muito interessante essa parte aqui, e eu até ontem, refazendo a leitura, o estudo para hoje, eu ainda brinquei assim, ainda falei com meu marido, falei, gente, como eu consigo ser indulgente com o meu cachorro? Como eu tenho dificuldade em ser indulgente com o próximo? Porque assim, olha o que diz aqui, a indulgência jamais vê os defeitos alheios, ou se os vê, evita falar sobre eles e divulgá-los. Pelo contrário, ela os esconde, a fim de que não sejam conhecidos, e se a malevolência os descobre, sempre tem uma desculpa pronta para amenizá-los, ou seja, uma desculpa aceitável, séria, e não daquelas que, parecendo atenuar a falta, a destacam de um modo maldoso. Então, eu sempre coloco a questão, né, quando o cachorro faz alguma coisa de errada, quando ele pega uma meia que não devia e rasga, quando ele come o pé da cadeira, eu vou lá e falo, tadinho, mas ele não tem consciência disso. Judiação, briga com ele é um ser que ele não tem inteligência, ele não faz por mal. Se eu consigo ter esse sentimento por um animal, o
que eu não consigo espelhar esse sentimento no ser humano, no próximo? Então, acho que fica para mim, eu estou falando, mas isso é para mim, gente, não é para vocês. A tentativa de levar isso para o ser humano, de levar isso para o próximo. Porque muitas vezes a pessoa que também está ali praticando algo errado, praticando mal, ela também é tão ignorante, tão desprovida de inteligência, de conhecimento, como eu entendo que o animal é. Eu acho que ninguém pode culpar um jacaré, um crocodilo que devora uma pessoa que cai no rio. Por quê? Porque ele não tem conhecimento disso, é um instinto dele, né? E de repente, às vezes, o ser humano ele também está numa posição, numa situação de tanta falta de conhecimento, de tanta ignorância, de um coração ainda tão precário de amor, que comete os mesmos erros. Então, o dia que a gente conseguir olhar isso daí de modo a entender a dificuldade do outro, a gente vai conseguir praticar melhor a indulgência e o perdão. Uma outra questão aqui que eu acho bastante interessante é quando no final aqui eles colocam uma indagação. Pergunta se é permitido a gente repreender os outros. Será que eu posso? Será que eu tenho autoridade moral para isso? De certa forma, se a gente for pensar que ninguém é perfeito, muito menos eu, significa que ninguém tem o direito de corrigir ninguém, mas tem sim, desde que a gente faça isso de modo a agregar alguma coisa para esse outro que está sendo corrigido. Então, um pai, uma mãe, um professor, ele tem sim a obrigação de corrigir um filho, de corrigir um aluno, mas desde que isso seja feito de modo a acrescentar algo para essa pessoa. Então, às vezes é necessário, claro que as leis existem para isso, as pessoas precisam pagar, precisam ser punidas quando fazem algo errado, mas nunca com a perspectiva de humilhar, de denegrir aquela pessoa, mas sim com a perspectiva de acrescentar para aquela pessoa algo de bom, de falar para ela, você errou, mas você tem o direito a se refazer, a se reconstituir. Então, por isso que muitas vezes a gente vê questões aí de notícias de TV que mostram isso. Teve um caso há um tempo atrás de um ladrão, de um garoto que foi pego, acho que roubando alguma coisa, e a pessoa riscou, né, na testa dele, ladrão e vacilão. Isso acrescentou alguma coisa para essa pessoa, denegriu a imagem dele e não, de repente, não acrescentou nada da forma moralmente que deveria acrescentar. Então, a punição, a correção é sim necessária, mas sempre de modo a tentar fazer com que aquela pessoa melhore, evoluir aquela pessoa, e não fazer simplesmente que ela seja humilhada perante as outras. Acho que Jesus mostrou para a gente, em toda a sua trajetória, que o amor ele é o ponto principal nessa questão. Ele, com toda a sua autoridade moral, ele nunca usou de formas agressivas, de formas enérgicas para corrigir as pessoas. Sempre ele mostrou aonde estava o erro, sempre tentou acrescentar o que elas deveriam fazer e sempre colocou da seguinte forma: vá e não peques mais. Então, acho que é essa sensação, é esse aprendizado que a gente tem que deixar dentro dos nossos sentimentos. Perdoar, entender a dificuldade do outro e seguir em frente, sempre orientando, tentando fazer o melhor. Tá bom?
Agradeço aí a vocês por estarem aqui, por terem vindo, por terem ouvido. E peço que a gente feche nossos olhos agora, que a gente encha nosso coração de muita luz, de muito amor, e que a gente leve todo esse sentimento bom para todos os continentes do nosso planeta Terra, que a gente derrame esse amor aí, principalmente nos lugares onde estiverem passando ainda dificuldades, conflitos, guerras, inseguranças, incertezas, que a gente consiga, com o nosso sentimento, com a nossa boa vontade, levar muito carinho para todos que precisam, muito amor para todos que precisam, para o nosso Brasil, para o nosso país. A gente pede para que as fraternidades, todos os espíritos amigos aí, consigam levar muita paz, muita luz para os nossos políticos, para os nossos empresários, para as pessoas que elas consigam fazer o bem, fazer a coisa certa para ajudar cada um dentro do nosso país. Vamos levar muito amor, derramar muito amor em cima da nossa cidade, para que as coisas aqui fiquem bem, para que as pessoas tenham consciência, pratiquem bem. Vamos também vibrar muito por todos que estão passando por momentos difíceis, para todos que estão no leito de hospital, que estão doentes, que estão com dificuldades, para todos os idosos que se encontram com algum problema, sejam eles em casa ou estejam num lar de idosos, para todas as crianças que estão nos orfanatos, para todos os jovens, principalmente aqueles que estão aí galgando um caminho errado, que estão se envolvendo com drogas, com o que não devem. Vamos pedir a Deus para que leve muita luz para essas pessoas, para todos que trabalham em hospitais, que façam o melhor possível, que doem seu tempo, sua paciência, seu conhecimento, para ajudar cada um que esteja lá, que esteja precisando. Vamos também levar esse amor para dentro da casa da gente, dentro do nosso lar, para a nossa família, que seja uma semana de muita paz, de muita harmonia, de muita felicidade, que a gente consiga realizar coisas boas, que tenhamos momentos de luz, de alegria, e que estejamos sempre atentos a todo aprendizado, a toda palavra amiga, que a gente possa falar e que a gente possa ouvir também. Vamos agradecer os nossos amigos, a nossa família, a luz de Deus que vai preencher a nossa semana. Vamos em paz e até semana que vem.